O céu se adensa. Sol e Lua se unem nos últimos graus de Capricórnio, formando um ponto de início no final de um ciclo solar. Não é um grau inaugural, é um grau de passagem. Aqui, o espaço não se abre, ele se organiza. Outros corpos se aproximam dessa conjunção, criando uma zona de concentração no céu. Os movimentos se aproximam uns dos outros. As distâncias diminuem. Não há dispersão, há reunião. Mercúrio está próximo, fazendo do pensamento algo mais atento ao contexto, menos solto, mais situado. Marte também participa deste campo, não avançando, mas se posicionando. A ação ainda não se lança, ela se mede. Vênus se aproxima da conjunção, indicando que valores, escolhas e vínculos estão passando por um processo de ajuste. Aquilo que atrai se vê colocado sob maior carga. Plutão permanece nas proximidades, atuando como pano de fundo deste agrupamento. Processos profundos acompanham este início, mesmo que ainda não se manifestem de forma clara. Neste mesmo campo, Vesta está presente. Ela marca um ponto fixo, um centro que não se desloca. O fogo não se espalha, ele se mantém. O regente deste céu, Saturno, segue seu caminho em Peixes, em movimento direto, nos graus finais do signo. Seu posicionamento estabelece uma relação de apoio com um conjunto de planetas em Capricórnio. Há sustentação, mas dentro de limites definidos. Saturno não acelera este início, também não interrompe. Ele observa a consistência, o que se mantém, o que permanece quando o impulso inicial perde força. Este céu não se move por excesso, nem por acaso. Os elementos se organizam em torno do essencial. Que tipo de início esta lua nova em Capricórnio nos propõe? A pergunta está lançada e ela não pede uma resposta imediata. Ela abre um campo. Agora nós não vamos explicar esse início. Nós vamos olhar para ele em movimento. O tarô entra aqui não para definir caminhos, mas para mostrar imagens desse giro. Imagens que ajudam a perceber como que este começo se organiza dentro da roda maior que já está em curso. No centro, a roda da fortuna permanece imagem fixa do ano. Ela não responde, ela simplesmente gira. E ao redor dela, duas forças se revelam, essas sim sorteadas especialmente para essa lua nova. Uma que favorece o movimento, à direita da roda, e outra que tensiona o giro, à esquerda da roda, pedindo consciência. Que as imagens falem e que o olhar escute o que ainda não tem palavra. Quando se olha para essa tiragem, qual a razão de fixar a carta da Roda da Fortuna, que é a carta que rege o ano de 2026, aqui no centro? É para poder manter viva a memória de que todo início
de uma lua nova durante o ano de 2026 vai acontecer dentro de um movimento muito maior, que é o movimento dessa roda da fortuna, né? Que é um movimento de mudança constante e de que não há qualquer tipo de controle sobre esse giro. E aí quando a gente olha para a imagem à direita, para poder pensar na força que favorece esse giro, e a gente vê a rainha de ouros, a imagem que me vem é de alguém que faz a manutenção da casa, que faz a zeladoria da casa. Assim como Vesta também, que é um arquétipo que trabalha a ideia de que o fogo da lareira precisa ser mantido aceso dentro de casa para poder aquecer os corações daqueles que moram ali, para eles terem força e coragem para poder enfrentar a labuta do dia a dia. É um fogo que não queima, é um fogo que aquece, que cuida. A Rainha de Ouros, ela também tem esse peso simbólico de uma energia que preserva, é a energia da preservação, é a grande mãe, é aquela que toma conta, que cuida, que protege. Dentro de uma leitura em que estamos olhando para aquilo que favorece, a força que favorece o giro, aqui fica muito claro de que estamos falando daquilo que já estava em curso, já é alguma coisa que está sendo desenhada, trabalhada, labutada há muito tempo, e que o início dessa lua nova é para poder preservar esse movimento, preservar esse trabalho que já foi iniciado, ele já está acontecendo. E a Rainha de Ouros, é importante destacar que ela não vai proteger por medo. A proteção dela é porque ela reconhece o valor naquilo que já existe. Por isso é importante já saber aquilo que já está sendo feito e que sim, é nisso que eu vou colocar energia para poder então girar com essa roda e manter-me no centro, no eixo dela, para que eu possa então produzir, para que eu possa então crescer junto com o giro. E quando se olha para a carta à esquerda da roda da fortuna, o As de Ouros, como aquela força que tensiona o giro, a pergunta que se deve fazer aqui é: que postura que endureceria, que dificultaria ou criaria algum tipo de fricção nesse início dessa lua nova? Quando a gente está falando de um As de Ouros, a gente está falando de inícios, de materializações, de algo que simplesmente aparece, de uma inovação, de alguma coisa que não se pensava antes. E é exatamente aqui o que o oráculo está dizendo para a gente poder, eu não diria evitar, porque seria prescrever, e aqui é uma imagem, mas de algo que a gente deveria tomar consciência, no sentido de que qualquer início de materialização nesse momento que não leva em consideração aquilo que já tem trajetória, aquilo sobre o que já se trabalhou, sobre o que já se acumulou ao longo de um tempo, é alguma coisa que criaria fricção nesse momento. Isso está sendo também dito pela própria Rainha de Ouros, a Rainha de Ouros está falando sobre preservação. Então a força que garante com que esse início seja um início menos tenso, um início mais que favorece esse giro, é sobre preservação. Aquilo que tensionaria é sobre criação, é aquilo que não leva em consideração tudo aquilo que já foi feito até o momento, tudo aquilo que já foi construído até o momento. Nesse sentido, as duas cartas aqui estão falando a mesma coisa. Esse início pede continuidade, pede com que aquilo que já tem sustentação, e a gente está falando de uma lua que tem Saturno como o regente, está pedindo sustentação, está pedindo aquilo que já tem base, aquilo que já foi amealhado, trabalhado, conquistado ao longo de uma trajetória. E aí é o início numa nova dimensão. A tensão aqui desse As de Ouros é porque ele quer começar algo novo quando o céu está pedindo que se assuma aquilo que já foi começado. Ele quer plantar uma semente quando a terra está pedindo cuidado com aquilo que já brotou. Essa que é a ideia aqui. Essa que é a imagem.
Há inícios que não chegam com alarde. Eles não pedem passagem. Não anunciam o que serão. Eles se instalam. Este é um desses começos. Um início que se forma no peso do tempo, no reconhecimento dos limites, no corpo que já sabe o que custa sustentar algo vivo. Capricórnio não começa do zero. Começa do que já foi vivido, do que resistiu, do que não caiu, mesmo depois de muitas tentativas. Neste céu, muitos pontos se aproximam, como se o espaço se contraísse, como se a vida pedisse concentração. Sol e Lua se unem no final de Capricórnio. E ao redor deles, outros corpos se reúnem. Não para dispersar, mas para densificar. Aqui o começo não é expansão. É recolhimento com intenção. Mercúrio pensa com seriedade. Marte age sem desperdício. Vênus desloca valores, preparando o que ainda não pode ser nomeado. Plutão observa tudo em silêncio, lembrando que todo começo verdadeiro transforma algo para sempre. E ali, junto a todos eles, Vesta mantém o fogo aceso. Não o fogo que consome, o fogo que permanece. Vesta não se move para chamar a atenção. Ela sustenta. Ela vigia. Ela cuida do centro para que o ciclo não se perca. Sua presença neste início é um lembrete. Não basta começar. É preciso guardar o fogo. O regente deste céu, Saturno, segue seu caminho em Peixes, em movimento direto. Prestes a entrar em Áries, depois de uma volta completa pelo zodíaco que levou quase 30 anos, nos momentos finais da energia pisciana. Ele, Saturno, oferece apoio, não rigidez. Forma, mas com escuta. Aqui, o tempo não é inimigo. O tempo é aliado. Este início pede compromisso com o que é possível, com o que pode ser sustentado, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Dentro da roda da fortuna, não escolhemos o giro, mas escolhemos o eixo. Escolhemos o eixo. E este céu pergunta sem nenhuma pressa: de onde você começa quando decide permanecer?
de onde você começa quando decide permanecer. Não é um início para provar algo ao mundo. É um início para alinhar gesto e intenção, ação e consequência. Um começo que aceita que crescer é um processo lento e que maturar é um ato de coragem. Que o fogo esteja no lugar certo, que o passo seja firme, que o começo seja simples o suficiente para então poder durar.